One Piece, capítulo 1043. Um capítulo épico que possivelmente nos revelou o despertar de Luffy. Mas será que pode realmente ter sido despertar? Será que pode estar acontecendo uma outra coisa que a gente não se atentou? Se você quer descobrir comigo do que eu estou falando, me acompanhe até o final. Vamos analisar esse capítulo fantástico dessa semana, né? Infelizmente teremos que esperar mais 2 semanas, mas a gente vai teorizar bastante. Então, vamos lá. E começando pela história de capa, né, que basicamente não teve nenhum acontecimento relevante, pelo menos a primeira vez que eu li e depois relendo novamente. O que a gente pode novamente especular, como muitos vêm especulando, é que o Nid e onde serão resgatados, né? O Oven acabou de chegar, o Holy Cake. Provavelmente, talvez o Caesar ainda esteja por lá, não sei. Talvez ele queira de alguma forma deixar o Judge com alguma dívida com ele. Talvez assim, em termos de furtividade, o Caesar é o mais adequado ali para, quem sabe, tentar resgatar eles. O motivo? Quase nada, né? Não teria motivo nenhum. Mas lembrando que a Big Mom não está na ilha. Tudo bem, tem o Katakuri lá. Mas o que a gente pode especular, talvez, quem vier resgatar o Nid e o Yonji seja o Caesar, né? Pela Akuma no Mi que ele possui. Mas enfim, não teve nada demais nessa capa. Prosseguindo com o capítulo. Olha, é a primeira vez que eu vejo o próprio mangá declarando a vitória para um adversário do Luffy. Ainda mais num clímax de arco que deixa sem dúvida alguma a vitória para o Kaido. Até mesmo o corpo do Luffy está em completo silêncio, como se ele realmente não fosse acordar. Cara, o Kaido é realmente um monstro. Muito, muito monstro, cara. A resistência desse cara é insana. Ele sofreu danos internos. O Luffy treinou para dar danos internos no Kaido. O Luffy treinou o Haki do armamento avançado, cara. E não adiantou de nada. O cara ainda tá lá, não diria de boa. Ele sentiu os golpes do Luffy sim. Mas assim, a resistência do Kaido é algo que realmente me impressiona. Eu achava que depois do final do capítulo passado, ele fosse relembrar o seu passado, né? Iria continuar bebendo, depressivo, porque novamente a sua luta, né, que ele estava tão sério, foi atrapalhada, algo que ele raramente tem, e alguém atrapalhou novamente. Isso leva para a cena seguinte. E então temos o misterioso subchefe da CP0, né? Só encarando o Kaido ali, já sabendo do seu destino. Confesso que eu esperava que ele fosse fugir ou algo do tipo, talvez usando algum truque furtivo para sair dali, mas não. Ele já estava praticamente esgotado pelas lutas anteriores, principalmente pelo ferimento do X-Drake. E pelo adversário ser o Kaido, já ficou ali de braços cruzados, como se já tivesse cumprido sua missão até o final. E o Kaido simplesmente massacra ele, enquanto o outro companheiro da CP0 já fica ali pensante, já meio que sabendo do destino do seu companheiro, se é que podemos dizer assim. E acho que sim, ele provavelmente foi morto, mas vai que, sei lá, no fim esse subchefe tem algum tipo de Akuma no Mi, né? Super bizarro que reconstrói seu corpo e tudo mais, mas acho que é pensar demais, né? Mas quem sabe, né? Mas só o que tudo indica, ele foi dessa para melhor mesmo. Assim como Kaido matou a velhota que atrapalhou sua luta com Oden e ele matou sem dó. F, chefe aí da CP0. E depois dessas pancadas que o Kaido deu no agente da CP0, o teto do domo começa a desmoronar e todo mundo fica desesperado ali com as chamas se alastrando. E acontece uma frase que algumas pessoas estranharam, né? Do Kawamatsu dizendo que não é honra morrer pelas chamas, né? Ou seja, morrer queimado, já que por ali não tinha água nem nada para apagar um incêndio e as pessoas estavam desesperadas. Aí, lógico, algumas pessoas relacionaram essa frase com a do Oden, né, que também morreu queimado. Muita gente fez essa relação, mas galera, não tem nada a ver. O que o Kawamatsu quis dizer é que realmente não é honroso morrer dessa forma, já que tem a alternativa de tentar achar outra solução e não se desesperar por conta disso. O Oden não tinha opção, né, quando ele morreu queimado. Então não tem lógica comparar uma coisa com a outra. E então temos realmente uma sequência de um pesadelo sem fim. Todo mundo se perguntava, e se o Luffy realmente não vencesse no final de um arco, né? Num clímax de um arco? O que aconteceria? E a gente teve a resposta nesse capítulo. Realmente aconteceu e temos uma sequência de cenas desesperadoras. Já até mesmo o Kid e o Law, depois de vencerem a Big Mom, que no fim essa era a realidade, de qualquer forma eles perderiam a batalha.
O Kaido dando ânimo para o seu exército e a Nami obviamente num tom desesperado, não acreditando no Kaido. Até que ele ataca ela por contrariar as palavras dele, que estava falando para todos declararem rendição e se tornarem escravos. Mas no ataque contra a Nami, o Marco a protege das chamas de Kaido. E para ser sincero, o Marco, entre todos que estão em condições de lutar, né, é o único oponente que pode segurar o Kaido junto com o Yamato. Então não descarto de talvez no próximo capítulo os dois se juntarem para dar aquela segurada no Kaido. Não vencê-lo, obviamente, né? E outra coisa que me chamou a atenção foram as chamas da Fênix do Marco darem uma segurada legal das chamas do Kaido. A gente vê que faz meio que uma giratória ali. É muito legal, cara. Eu me pergunto quem venceria nesse duelo de chamas da Fênix versus o Borobret de Kaido. E então o Kaido manda todos atacarem os restantes que não se renderem e capturar o Momonosuke para a batalha terminar logo. E os samurais e aliados perderem logo a única motivação para continuarem lutando. Então todos os Handles do Kaido, né, que foi a única coisa que sobrou para ele, né, cara, inclusive eu tenho que destacar isso, todos os oficiais do Kaido, os mais poderosos, você viu algum nesse capítulo? Porque realmente todos foram derrotados, cara. O Kaido tá basicamente só ele. E tem os Handles ali, os Gifters e tudo mais. Mas, cara, não são capazes de virar essa batalha, né? São Handles, no fim das contas, né? Algo curioso aí. E então, né, eles atacam ali os capitães Kid e Law, aliados menores, os samurais, Minks. E então Momonosuke já pensa na rendição com medo de todos morrerem pelas mãos de Kaido. E nessa parte temos então o motivo do título desse capítulo, que é falado por Yamato. Sobre todos morrerem juntos, mesmo que seja impossível derrotar o Kaido, todos devem se unir para tentar fazer isso, mesmo com o risco iminente da morte, pelo arrependimento de 20 anos atrás dos Daimyos, que morreram e não foram capazes de derrotar Orochi e Kaido. Então pulamos para o final do capítulo. Primeiro de tudo, devemos relembrar um refrão muito importante referente ao Binks no Sake. Abre aspas, agora vem vindo uma tempestade pelos céus distantes. Agora as ondas estão a dançar, batendo nos tambores. Se você perder a calma, esse suspiro pode ser o último. Mas, se você aguentar, o sol da manhã vai nascer. Fecha aspas. Pois é, amigos, esse pequeno refrão da música Binks no Sake pode sim estar relacionado com as cenas finais desse último capítulo. Mas uma coisa que me deixa em dúvida é que aparentemente só Zunisha ouviu o som dessas batidas. Nem mesmo o Momo escutou algo que entendemos, pelo que entendemos, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. O segundo é que possivelmente, com esse sinônimo de risada que o Luffy deu aí no final, né, com o nome de Nika, e logo em seguida Zunisha afirmar que Joy Boy voltou, então podemos interpretar que o Joy Boy e Nika são a mesma pessoa? Ou Nika foi algum tipo de título passado de tempos em tempos? Isso teremos que esperar. Mas, e Lucas, o que é aquele slime meleca gosmenta na cara do Luffy? Sim, pode simplesmente ser o despertar da Akuma no Mi do Luffy. Mas primeiro eu vou destacar algumas coisas referentes à fruta do Luffy. Bom galera, a Gomu Gomu no Mi, o que eu vou trazer para vocês agora serve como uma espécie de curiosidade para quem não sabia, ou relembrando algumas pessoas, né, que teorizaram algumas frutas diferentes, né, e que eu discordo bastante, mas vamos lá. Primeiro de tudo, devemos lembrar as raízes do porquê o Luffy tem a Gomu Gomu no Mi, ou melhor, o porquê do Oda escolher esse fruto. A Gomu Gomu no Mi foi escolhida como uma ótima saída para o Oda deixar uma gama de criatividades para o nosso protagonista, além de ter o propósito de deixar as lutas com um tom mais leve, mesmo em momentos sérios, segundo o próprio autor. Então descarte frutas mitológicas só por conta da capacidade do Luffy de expandir o seu corpo, porque o Rei Macaco, Suo-Kung, tinha uma lança com a capacidade de fazer uma expansão. Essa teoria perde o sentido quando vamos lembrar dos Gears, por exemplo. Como Luffy faz o Gear Second? No caso de Luffy, seus órgãos e vasos sanguíneos são feitos de borracha, o que lhe permite expandir e contrair em taxas maiores sem rasgar o seu corpo ou explodir o seu coração, por exemplo. Com os outros guias podemos citar as mesmas coisas. É inevitável pensar numa fruta com a capacidade de aumentar os músculos ou os ossos de maneira lógica, pelo menos para o mundo de One Piece. A borracha tem a capacidade de, uma certa maneira, isolar os raios como aconteceu com o Luffy. O bastão do Rei Macaco teria a mesma capacidade? Fica a pergunta.
Então, galera, eu descarto isso. O mesmo vale para outras teorias. Vi por aí sobre ser uma logia do Sol, porque a borracha, quando sofre o efeito do Sol, ela derrete. E Nika é deus do Sol. E isso, de certa maneira, fez ela despertar daquele jeito. Por isso que tá daquela forma. E não, definitivamente eu descarto isso. E eu vou agora para dois caminhos. Aqui vai dois pequenos pensamentos meus. Bom, galera, agora eu vou dizer o porquê desse possível despertar do Luffy. Eu digo possível, você vai entender mais pra frente. Eu vou dar duas ideias aqui, né? E vai ser focado mais nas propriedades da borracha, ou materiais que produzem a borracha. Que no caso é o quê? É o látex, que vem da seringueira, ou nome científico Hevea brasiliensis, conhecido pelo nome comum de serigueira, ou melhor, a árvore da borracha. Uma seiva leitosa que é produzida na casca da planta, né? Isso já é muito famoso, muita gente já teorizou isso, que o despertar do Luffy seria mais ou menos isso, que ele ficaria meio que intangível, né? Entre aspas, como por exemplo o Katakuri, né? Que ele não é intangível, mas ele faz parecer que é intangível, né? E ele treina muito bem a sua Akuma no Mi, para os golpes não acertarem no corpo principal dele. Então o Luffy mais ou menos teria isso. E além disso, o Luffy, né, no mundo real, seria brasileiro. E é uma árvore brasileira. Então, se a gente for pensar num líquido assim, da origem total da borracha, a gente poderia pensar no látex. É uma possibilidade? Sim, eu não descarto, eu não acho loucura. Mas eu acho difícil por conta do seguinte: se realmente for o látex, eu não consigo pensar num nome para Akuma no Mi com o nome de látex. Não é um nome sonoro que eu acho que o Oda colocaria. Látex no Mi? Não, eu acho que não. Talvez se a gente for pegar o sinônimo de látex, né, se a gente for pesquisar, a gente vai ver outros nomes assim que faz referência ao látex. E temos também a goma, né? E aí sim eu acho que caberia, em vez de ser Gom no Mi, Goma no Mi, né? Uma coisa mais, digamos, meio achicletado ou algo assim. Então faria um pouquinho mais sentido, né? Fazer uma referência e ter basicamente as mesmas propriedades do látex, mas ter esse nome diferenciado. E a outra é a resina, né? Que vem de uma árvore chamada pinus. Ela é viscosa e também tem um líquido com propriedade para produzir borracha, né? Ela é bem castanha, assim como apareceu na capa ali, né? Uma capa recente do capítulo 1039, de um macaquinho que a gente pode, sei lá, considerar o Luffy, talvez, né? Tem o Luffy na imagem também, mas tem um outro macaco, um Monkey, né? Apontando ali para uma coisinha líquida também, né? Talvez seria isso? Não sei, pode ser, galera. Mas uma coisa eu tenho certeza: não vai fugir da borracha. Vai ser algo envolvendo, sim, propriedade da borracha. Eu não acho que o Oda vai saltar de uma maneira colossal para que, na verdade, a Gomu Gomu no Mi é uma fruta lendária que, não sei o que, uma Zoan de um modelo mítico. Eu não acho que vai ser isso, né? E uma outra ideia que eu pensei relendo esse capítulo diversas vezes, cara, foi que eu tive uma interpretação de que talvez seja... Cara, tudo bem, agora talvez vocês já tenham escutado isso por aí até esse momento, mas e se na verdade não foi um despertar do Luffy? E aquela gosma em cima do Luffy seja o próprio Joe Boy ou Nika por ali? Não sei vocês, mas a posição do som, né, das batidas, só o Zunisha reconhecendo o som desse, entre aspas, C, ele pode de alguma forma com essa gosma em cima do Luffy o recuperar para a batalha, ou quem sabe dominar o corpo do Luffy. Mas não acho que o Chapéu de Palha seja a reencarnação do Joy Boy. Talvez ele herde o propósito, mas não seja a reencarnação em si, né? Que o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, e a Gomu Gomu no Mi deu, sei lá, fez o Joy Boy reencarnar. Eu não estou descartando isso, pode sim ser isso, mas eu acho que pelo fato de somente o Zunisha ter reconhecido o som misterioso, né, acima do Luffy, né, as batidas misteriosas, e o Momo aparentemente não consegui mais escutar. O Luffy estava em silêncio, galera, o Luffy foi derrotado. Então tudo que sabemos é que ficaremos mais 2 semanas sem saber a resposta. Esse Oda gosta de deixar a gente pensativo, né? Mas enfim, agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui.
Se puder, se inscreva e já deixa aquele like. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou!